orgulho. Você quer viver, vai viver. Mas não toque nas nossas crianças. Não toque nos nossos filhos. Não tente impor nas nossas crianças e nossos filhos aquilo que nós cristãos não acreditamos. Não aqui para constranger ou oprimir o homossexual. Não, ninguém está falando nada disso. Às vezes eu vi um padre muito famoso que já se rendeu aí, né, às celebridades. Padre muito famoso que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. Meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a todos que chegaram aqui ao meu canal. É com muita alegria e satisfação que eu recebo vocês para mais um conteúdo, para que você possa dar a sua opinião, deixar o seu comentário, até mesmo o seu ponto de vista. E hoje não citou nomes, mas pastor André Valadão, tudo indica que o padre que ele está falando é o padre Fábio de Melo. Nós sabemos que o pastor André Valadão, ele vem fazendo cultos, né? E nesses cultos ele vem falando sobre a homossexualidade. E todos aqueles que saíram da presença de Deus, né? Ou falam que estão na presença de Deus, mas se desviaram, né? Se afastaram, não tem mais aquela presença de Deus como antes. Eles estão criticando a Bíblia da forma que realmente a palavra de Deus ensina, da forma que a palavra de Deus fala. E também outros pastores que preservam a palavra de Deus, como o pastor Eliseu Rodrigues, ele deixa bem claro, se eles falam de lá para cá, por que nós que defendemos a palavra de Deus, somos pastores, não podemos falar daqui para lá? Só eles podem falar, só eles têm a razão. Se nós falarmos é perseguição, se nós falarmos é discurso de ódio. Então, nós sabemos que JA, GC e outros aí, eles têm uma influência muito grande ainda aí no meio gospel, com os jovens, com essa adolescência, e nós temos que tomar cuidado. Só que essa militância LGBT, agora eles estão pegando pesado, estão levando crianças, né? Levaram crianças na Avenida Paulista, na manifestação deles, e sabemos que crianças elas não respondem perante a lei, mas eles podem escolher a sexualidade. E o padre Fábio de Melo, tudo indica que ele vem sendo a favor sobre essas práticas, sobre essa militância, sobre tudo isso que vem acontecendo, e ele deixa uma certa suspeita que ele possa ser gay, né? Não sei. Mas a gente não está aqui para poder criticar, e nós não estamos aqui para poder atacar ninguém, não. Nós estamos aqui para poder trazer o que você acha. Eu vou deixar aqui o que o pastor André Valadão fala e também o que o padre Fábio de Melo fala, defende. E aí você vai tirar a sua conclusão. O padre Fábio de Melo, ele defende a militância LGBT e de uma forma que ele traz na Bíblia que uma pessoa sendo estudada como ele, douto dentro da Bíblia, é de se assustar da forma que ele vem falando e trazendo e explicando e esclarecendo dentro da palavra. Mas eu quero que você preste bem atenção à fala do pastor André Valadão, e depois você vai ficar com a fala do Fábio de Melo, e depois você vai tirar a sua conclusão. A narrativa que por muitos anos nós tomamos, ela sem perceber fomos enganados, cegados, recebemos uma anestesia nesse tema. O que hoje
nós estamos tendo que resgatar. É tempo de resgate, é tempo de você, evangélico, ter a liberdade de dizer orgulho não. Quem quer viver o orgulho vai viver, Deus te abençoe. Mas eu não sou do orgulho, eu sou da humilhação, do quebrantamento, de morrer para mim mesmo. Eu sou daqueles que não vão viver orgulho. Você quer viver, vai viver. Mas não toque nas nossas crianças. Não toque nos nossos filhos. Não tente impor nas nossas crianças e nossos filhos aquilo que nós cristãos não acreditamos. Não é homofobia. Ninguém está falando aqui para não dar emprego para homossexual. Ninguém está falando aqui para constranger ou proibir o homossexual. Não, ninguém está falando nada disso. Zero. Não tem nenhuma narrativa, absolutamente nenhuma narrativa contra o homossexual. Não existe, não existe. Nem na Bíblia existe. O que existe é um pecado, e se é pecado, não deve ser praticado por aquele que crê em Jesus e quer seguir os mandamentos de Jesus. Tem que desenhar para ficar claro, né? As pessoas acham que é homofobia. Não tem homofobia. É a Bíblia. O cristão genuíno tem na Bíblia o que é pautado. Esses dias eu vi um padre muito famoso que já se rendeu aí, né, às celebridades. Padre muito famoso que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. E ele fala, eu não acreditei, um padre do nível dele, com conhecimento dele, teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre. Eu falei, não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Então assim, gente, vamos ler a Bíblia. Sabe o que tá acontecendo? É hora de ler a Bíblia. Não tem achismo. Deus criou macho e fêmea. Ponto final. Deus não criou outra coisa. Criou macho e fêmea. Então acabou. Deus criou macho e fêmea. Deus criou e disse para o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois estabelecerem uma família. Então, para o cristão, esse é o ponto. O mandamento é uma ordem de Deus. Você vai casar o homem com a mulher. Vocês vão estabelecer uma família. Vocês vão ser felizes. Vocês vão multiplicar. Então, todo mundo, fale com seu pastor. Vou falar aqui, já falei, vou repetir. Se você ouve pregadores, esses coaches aí da internet, pessoas que não se posicionam em relação a um ponto sensível como esse, pare de ouvir esses pregadores. Vocês ficaram com a fala do pastor André Valadão. Agora preste bem atenção no que o padre Fábio de Mello deixa bem claro, da forma que ele fala, da forma que ele se posiciona. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo, Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras,
cometendo o mesmo erro que os Gálatas cometeram, quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Jesus aboliu o tempo do sacrifício e instituiu o tempo da misericórdia. É nele que estamos. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro, é acolher o miserável, é conduzi-lo ao caminho que desfaz a força da miséria. Mas até quem conduz o miserável é miserável também. A forma mais eficaz que o diabo tem de retirar alguém dos caminhos de Cristo é plantando nele a vaidade religiosa, a hipocrisia que o move, a pretensão de julgar sobre os outros os fardos que nem ele mesmo suporta. Não há conversão sem cura da nossa história. A minha tendência ao moralismo, ao rigorismo, pode ser o resultado da minha incapacidade de lidar com a minha fraqueza. E numa tentativa de sufocar o que não suporto em mim, transformo o outro em vítima dos meus desajustes. A tendência ao laxismo também. São manifestações diferentes de um mesmo problema. O caminho que Jesus nos propõe é o do meio. É o Espírito Santo quem nos conduz por ele. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. Na lógica de muitos puristas, nós só podemos nos aproximar de Deus se estivermos puros e santos. É a mesma coisa que dizer ao doente que ele só pode tomar o remédio depois que estiver curado. O Evangelho de hoje é um alerta aos que fragmentam os textos do apóstolo Paulo, desvinculando-os dos Evangelhos, a nossa inequívoca fonte de interpretação do que Jesus realmente esperou e espera de seus seguidores. Na Sagrada Escritura você encontra textos que podem justificar os crimes mais absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Por isso, para nós cristãos, a referência é sempre Jesus. Todo pregador, por mais santo que nos possa parecer, precisa ser filtrado pelo Evangelho. Se o que ele diz contradiz o que Jesus disse, coloque-o sob questionamento. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Ao sentar com os considerados indignos de seu tempo, Jesus nos ensina que a santidade não é um privilégio dos santos. É, sobretudo, um convite aos pecadores. Vocês viram. Agora fica a você dar a sua opinião. Agora cabe a você deixar a sua conclusão. Deixe o teu joia, o seu like, é muito importante. Qual a sua opinião? O que o pastor André Valadão fala e o que o padre Fábio de Mello ele vem defendendo da forma dele, o que ele traz perante a palavra. Qual é a sua conclusão, a sua opinião? É muito importante, respeitando uns aos outros aqui no canal, mas eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Será que o padre que o pastor André Valadão está falando se refere mesmo ao padre Fábio de Mello? Será que o padre Fábio de Mello ele é? Deixa a sua conclusão aqui. Desde já, que Deus te abençoe. Até a próxima live, até o próximo conteúdo, até a próxima reflexão, até a próxima mensagem. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.